dar um toque nesse tema, mas eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, dar parabéns para todos vocês, agradecer em nome do Daniel e toda a sua equipe que está organizando esse processo e dizer, contem com o Fórum Nacional para a Democratização da Comunicação, estamos juntos nessa luta e contem com a Central Única dos Trabalhadores, que estamos também juntos nessa luta. Muito obrigado, um beijo no coração de todos e todas. Só para complementar a questão das rádios e TVs públicas, como disse bem a Rosane, o Brasil não tem história de TV pública. A história do rádio e da televisão é uma história de emissoras comerciais desde o seu início. O pouco que surgiu na década de 60 foram as chamadas educativas, que eram televisões para dar aula, né, e que fracassaram também nessa sua missão. Uma rede pública de televisão só surgiu mesmo agora com a criação da EBC. E aí, para você ter esse diálogo, que faz parte aqui da pergunta, são precisos atender dois fatores. Primeiro, o fator técnico. A imagem tem que chegar na casa das pessoas e chegar com nitidez. Às vezes eu debato com alguns grupos e recebo perguntas, bom, mas aqui na minha cidade, qual é a televisão que vocês assistem? Aquela que não tem chuvisco. Quer dizer, na era da TV digital, as pessoas ainda têm o problema do chuvisco na imagem, em grande parte do Brasil. Acho que ainda põe bombril na antena. Né? Então, você tem que... Essa é a primeira questão. A TV Brasil, infelizmente, não chega em São Paulo em sinal aberto. Às vezes me perguntam, você trabalha na TV pública? Eu falo, trabalha na TV Brasil, eu falo, Canal Brasil? Quer dizer, o Canal Brasil de filmes da Globo é mais conhecido em São Paulo do que a TV Brasil, porque não há um sinal aberto. Ele tem um analógico no 62, é aberto, mas é no 62. As pessoas não têm como assistir. Quer dizer, um projeto que é político de uma TV pública, a TV pública tem que estar do lado da Globo. Ela tem que ser comparada com a comercial num zap, e não em dois zap. Tem que ser num zap. Bom, aí resolvido isso. Aí eu costumo brincar que pelo fato da TV Brasil não pegar em São Paulo, é como se a BBC não pegasse em Londres. É mais ou menos a mesma coisa, dado o potencial econômico e cultural de São Paulo. Bom, uma vez resolvido o problema tecnológico, aí você tem que caprichar na programação. Você tem que ter uma programação que seja alternativa à TV comercial. Porque fazer uma TV pública a mesma coisa que faz, o mesmo modelo da TV comercial, é você fazer a mesma coisa sempre de uma forma inferior, porque você não tem todos os recursos e todas as disponibilidades que tem a TV comercial. Então, são esses dois obstáculos que ainda precisam ser enfrentados para a gente atender aqui a sua pergunta. Aí sim nós vamos estar começando a dialogar com a população. Olha, tem perguntas aqui que eu vou responder de forma sumária e vou me deter em uma questão. Tem uma que disse a propaganda dos 45 anos da Globo, fazia propaganda do Zé Serra, porque 45 é o número do PSDB. É possível que tenha essa simbologia, mas eu não sei se isso foi deliberado, né? Seria devendo da minha parte afirmar isso taxativamente. Outra é se o Fernando Henrique Cardoso manda na Globo. Seguramente que não sei se a recíproca pode ser verdadeira. Tem aqui uma fala do ex-ministro Ciro Gomes, cuja retórica é sempre muito aleivoseada e com impropérios. Acabei de ver umas falas dele se referindo injustamente à nossa Luisiana aqui, em baixos níveis, mas atribuem a ele o seguinte: é preciso democratizar a mídia. Quando ele fazia parte do governo Lula, e aí a pergunta é, o governo recuou, qual o motivo? Primeiro, o Ciro Gomes falando em nome do Lula não é muito o caso, mas no conteúdo é evidente que nós não tivemos avanço nessa área, a não ser pela apresentação no final do governo Lula do projeto do ex-ministro Franklin Martins, que até hoje não veio oficialmente à luz,
eu acho que não houve avanços nessa área. A pergunta já contém a resposta. É comum se falar que os congressistas têm medo da grande mídia. Os parlamentares do PT têm medo da mídia? Eu sou parlamentar do PT, não tenho nenhum medo, mas eu não posso responder por todos. Mas é evidente, o nosso partido não tem medo, tanto é que está apoiando a campanha pela democratização dos meios de comunicação e pelo fim dos monopólios e oligopólios na comunicação. Aqui, dada a dificuldade de se aprovar a democratização da mídia, porque o governo investe muito em criar uma mídia alternativa de esquerda, com erro não fazê-lo, eu acho que não é papel do governo fazer mídia de esquerda ou mídia de direita. O que nós podemos, o que nós devíamos, era lutar para alterar a concentração excessiva de verbas de publicidade de órgãos públicos e empresas estatais pelos critérios atuais. A esse respeito, eu recebi uma contribuição aqui, está aqui o Durval Ângelo também pode estar ouvindo isso, e o Antônio Carlos também, que eu pretendo apresentar esse projeto de lei essa semana, que é um projeto de lei de distribuição de recursos da mídia. Fica instituída a política estadual de incentivo às mídias locais e regionais do Estado X, pela qual, observados os preceitos legais sobre as matérias, os poderes do Estado poderão destinar percentual não inferior a 20% de sua receita anual de publicidade, prevista no orçamento, para a divulgação de obras, anúncios, editais, programas, serviços, campanhas em gerais aos veículos mencionados nessa lei. Aí define o que é mídia alternativa, são mídias ligadas a micro e pequenas empresas ou proprietários individuais, os quais não poderão ter parentes até segundo grau do governo e precisam estar constituídos há pelo menos 2 anos. Eu acho que é um caminho para desconcentrar um pouco as verbas de publicidade no nível estadual. Os vereadores podem propor isso também no nível local e a gente convencer um parlamentar nosso a propor algo semelhante lá em Brasília também. E quem tem que fazer uma mídia mais plural, eu acho que o conjunto das redes vem fazendo, tem publicações, tem a Carta Maior, tem a Carta Capital, tem a Caros Amigos, tem a Retratos do Brasil, tem a Brasileiros, tem a Brasil Atual, PVT, que são veículos mais plurais e que não se pode caracterizar como publicações de esquerda, lato sensu, mas são publicações progressistas, democráticas e com opiniões plurais, que devem ser por nós valorizadas e apoiadas. Mas eu queria, para encerrar, me referir à pergunta que veio para a mesa, que é qual a forma objetiva para que esse debate possa chegar a mais gente. Daí a contradição. Não é que um debate sobre democratização da mídia não chega às pessoas justamente porque a mídia está oligopolizada. E também porque nós estamos vivendo numa sociedade que, embora o neoliberalismo aqui no Brasil tenha sido derrotado nas suas políticas mais gerais na economia, ele não foi derrotado no plano das ideias. E nós vivemos uma sociedade excessivamente fragmentada, individualizada, competitiva, e para que a comunicação flua melhor, além de democratizá-la, para esse boca a boca, que também é uma forma de comunicação, as redes, nós vamos estimular a associação, que é contrária à fragmentação. E a associação se faz através da filiação a partidos políticos, a sindicatos, a associações comunitárias, que é uma coisa que está sendo esquecida hoje justamente pela hegemonia desse tipo de pensamento. Então, nós tivemos aí 40 milhões de pessoas, pelo menos, que ascenderam socialmente. O nível de sindicalização caiu no Brasil. E essas pessoas não passaram pela campanha das diretas, não participaram das greves dos anos 80, não viram os debates da Constituinte e, portanto, muito de avanço que teve nesses 10 anos e que lhes propiciaram essas oportunidades não são tomadas por essas pessoas como processos sociais,
nem como fruto de políticas públicas das quais elas foram, inclusive, protagonistas. São vistas, muitas vezes, como mero esforço pessoal, que também existe, mas não é o determinante. Então, para que a gente também possa ter uma comunicação maior entre as pessoas e ação entre as pessoas, isso precisa ser feito de forma organizada e não de forma dispersa, e isso exige associação. E há várias formas de associação, como eu mencionei aqui. Portanto, conclamo os militantes da rede, da blogosfera, a também se associarem de alguma maneira nas suas comunidades, seja numa rádio, seja num sindicato, numa associação, num partido político, numa comunidade de base e assim por diante. Obrigado mais uma vez aqui, cumprimentar o Daniel e todos os seus colaboradores. Um grande abraço. Bom, gente, eu peguei algumas perguntas um pouco espinhosas, eu vou começar pela mais fácil. Me perguntaram aqui, que foi o Lima Júnior, que é estudante de comunicação social na Universidade Federal do Ceará, no campus do Cariri. E ele pergunta o seguinte: Luiziane, durante a sua gestão na Prefeitura de Fortaleza, como foi a relação entre o Executivo Municipal e os meios de comunicação / plataformas digitais? Outro dia, Lima Júnior, eu estava dando uma entrevista, agora, semana passada, sexta-feira, dando uma entrevista para os meus alunos de jornalismo, do semestre que não é o que eu dou aula, e eles estão, o PET TV, é um programa de televisão que eles fazem periodicamente, é um boletim de notícias. E eu fui a entrevistada desse dia, e a pergunta que eles me fizeram foi interessante porque também me fez refletir quando eu respondi. Eles perguntaram: professora, qual foi a sua maior dificuldade? Qual foi a dificuldade que você mais enfrentou? Qual foi o setor que você teve mais dificuldade durante esses 8 anos de governo? E eu não tive dúvida quando eu respondi: a comunicação. Então, por incrível que pareça, eu que venho da universidade, né, vivi intensamente a universidade, posso dizer a vocês que tive uma visão assim, privilegiada dos vários aspectos da comunicação e do campo da comunicação, e quando ele se encontra com o campo da política, porque vi a comunicação como professora inicialmente, primeiro como movimento social, né, que eu fui do movimento estudantil, fui do movimento sindical, fui do movimento cultural, depois como professora da universidade, ou seja, do ponto de vista teórico, gostava muito de estudar a teoria da comunicação. Depois fui para o parlamento. Então, tive uma visão também do parlamento em relação à comunicação política, principalmente. E, posteriormente, o executivo, que aí é uma lição que você não esquece nunca mais na vida. Então, eu tive a oportunidade de ver o campo da política e o campo da comunicação desses diversos olhares. Eu como sou professora de fotografia, eu costumo dizer que é um fato na fotografia, que da perspectiva que você se encontra, você tem uma visão diferenciada do espaço. Isso se chama perspectiva. Então, se eu estou aqui do alto, eu estou vendo de forma diferenciada. Se eu for para o fundo do auditório, eu já terei outra perspectiva da visão. Se eu estiver acocorado, eu estou vendo de um jeito. Se eu estiver em cima de uma escada, eu estou vendo de outro. Isso significa, isso para a vida vale do mesmo jeito. Na perspectiva que você está, você tem uma visão diferenciada das coisas. Isso é fato. E a relação não foi uma relação tranquila, porque, primeiro, a gente tinha dificuldade de lidar com a dita lógica real da comunicação, que não é fácil. Você, às vezes, está apanhando na televisão e você nem sabe por que são interesses outros contrariados que fazem com que a televisão simplesmente ela decida fazer a crítica. Então, podia ter 50 coisas boas. Vou dar um exemplo aqui. Nosso governo termina deixando em Fortaleza mais de quase 100 quilômetros de ciclovia, mas se o atual governo concluir, vai terminar mais de 100
E a gente sempre divulgava ciclovias, nós estamos fazendo ciclovia não sei aonde, ciclofaixa não sei aonde, a ciclovia do Vila do Mar, da Godofredo Maciel, da Bezerra de Menezes. A televisão e os jornais nem tinham espaço de ciclovia. Aí o que a gente fez? Fez uma coisa que mundialmente é feita, não é uma característica nossa aqui, porque a gestão era do PT, mas nós pintamos todas as ciclovias de vermelho e sinalizamos. São Paulo é vermelho, na Europa uma boa parte é vermelha, pronto. Foi o necessário para dizer, a administração do PT pinta todas as ciclovias de vermelho. Aí as ciclovias apareceram. É assim que funciona. Não adiantava ter construído 100 km de ciclovia. Importante, a matéria se deu quando as ciclovias foram pintadas de vermelho. Até por ignorância de quem estava escrevendo, que não sabia que nos outros lugares também as ciclovias eram vermelhas. Então, às vezes, é uma relação muito difícil, porque está posta em uma relação de classe. É muito difícil. O que você está representando, para quem você está falando. E o que é mais grave, os que mais precisam de informação, eles são os que menos recebem informação de qualidade. Isso que é o mais grave, que é a maioria da população, que não tem dinheiro para comprar jornal impresso. Vocês têm uma ideia, por exemplo, de qual é a tiragem? Nós temos 2 mil, quase, a Fortaleza está já chegando perto dos 3 milhões. 2 milhões e 600 e tarará mil pessoas. Nós temos uma tiragem, se juntar todos os jornais, nós temos uma tiragem de menos de 100 mil exemplares. Por exemplo, você pega o Jornal Um Povo, que é o jornal mais crítico, é o jornal mais independente, né, dentro dos que estão postos aí, você tem o quê? Um jornal que tem 30, 35 mil a tiragem do jornal. Então você imagina o que isso fica, a que setor isso fica restrito. E você tem uma imensa maioria recebendo informação daqueles programas policiais, daqueles programas do dia a dia, do cotidiano, do que o Muniz Sodré chamava de comunicação do grotesco. Então é muito difícil. E uma outra coisa que todo mundo sabe, não é nenhum segredo, é que os meios de comunicação em geral, a grande imprensa chamada, não sobrevive sem dinheiro público. Isso se dá como? Nas propagandas, quando você vai divulgar suas ações institucionais, quando você vai fazer a publicidade institucional, quando você faz uma parceria para alguma coisa. Então, assim, você imaginar, e vou para a segunda pergunta. Para a jornalista, então, e com relação só para a questão das plataformas digitais, uma das coisas que a gente fez foi praticamente instituindo o software livre, né? Nós, no começo foi difícil, porque todo mundo, os nossos profissionais da tecnologia de informação, né? Um monte de militante do PT organizado, quando chegou logo queria botar Linux e tudo quanto era lugar. Eu digo, mas minha gente, o povo lá não recebendo Fortaleza, não era nem informatizada a prefeitura, para vocês terem uma noção. Eu digo, mas minha gente, o pessoal ainda não conseguiu nem mexer com o Windows ainda. Vocês querem botar o Windows e todo canto? Vamos fazer? Não, sim, mas é porque era tudo muito novo. Não é uma cidade, é uma cidade, uma máquina pública gigantesca. Mas eu estou brincando disso, mas nós migramos, fizemos um grupo. Esse grupo avançou. Hoje nós temos pelo menos 10 praças, não sei se mantiveram, 10 praças com Wi-Fi, com internet livre em Fortaleza, devido agora, o grande momento agora é você conseguir baratear ou dar gratuitamente a internet para as pessoas. Porque aí é uma forma de como não adianta você ter todos os instrumentos das redes sociais e não tiver internet para poder se conectar. Então a gente fez isso. Nós fizemos um projeto chamado PTFOL, que era Polo de Tecnologia, não é nenhuma apologia, viu? É porque era Polo de Tecnologia de Fortaleza, onde nós designamos, através da Câmara Municipal, incentivos fiscais a empresas de tecnologia da informação para se abrigar aqui. E isso tem gerado muitos frutos. Várias pequenas e médias empresas se constituíram ou estão vindo para cá para ter a mão de obra qualificada. Então, isso foi um grande avanço, a questão do PTFOL. Além disso, a gente tinha uma prática, primeiro treinamento em todas as secretarias, para que as pessoas tivessem a oportunidade, de fato, de ter acesso a mexer. Então, nós pegamos alguns ônibus, fizemos uma sala de aula, montamos uns ônibus com uma sala de aula, e eles saíram percorrendo as secretarias do município todas, com cursos, desde os cursos básicos até o Linux, passando como você conseguir mexer com o Linux, né, e você trabalhar essa plataforma livre.
Então, mais ou menos isso. Com relação à grande imprensa, foi um processo sempre muito duro, foi sempre muito complicado. Alguns momentos, depois eu acabei conseguindo ter uma relação mais tranquila, mas já no finalzinho do governo foi muito difícil sempre. Mas o apoio do povo foi a coisa mais importante que eu tive. Não fosse o apoio do povo, eu tinha sido engolida, não tinha sido nem reeleita em 2008, porque às vezes as relações eram muito duras e, enfim, porque a gente costuma dizer na comunicação assim, importante, às vezes não é o fato, é a versão. O que chega para a população não é o fato em si, é a versão do fato que alguém está dando. Daí o nome de mídia, ou seja, mediação. Está mediando o que aconteceu a partir dos seus interesses, certo? A segunda pergunta para a jornalista Luiziane: como ela analisa a relação entre a comunicação hegemônica e os governos hegemônicos Estado e capital do Ceará? Neto, professor da rede estadual. Neto, tudo bem? Eu estou bem me fazer essa pergunta aqui, quando eu estou do lado do presidente nacional do PT. Eu tenho que estar, claro, como presidente estadual, eu tenho dito que eu tenho que estar sintonizada com a dinâmica nacional que o partido tem adotado, da prioridade da construção da candidatura da companheira Dilma na reeleição em 2014. Mas todo mundo sabe aqui o quanto foi duro, o quanto foi desleal a eleição de 2012. E sabe o quanto eu sofri 2 anos, de 2010 até 2012, pancada desse cidadão. E já a terceira pergunta aqui, eu vou já responder. Eu vou já entrando aqui, que eu vou entrar na terceira pergunta. Prefeito, o que a senhora acha do vocabulário de Ciro Gomes? Eu chego já lá. Então, assim, todo mundo sabe quanto eu fui ofendida, quanto eu fui humilhada, quanto eu fui xingada. E tentei até o último momento, e o Rui foi companheiro desse processo, tentar que essa aliança prosperasse. Então foi um trabalho árduo, mesmo sofrendo todo tipo de constrangimento que vocês puderem imaginar. E só ganharam a eleição porque roubaram a eleição. Foi comprada a eleição de Fortaleza e todo mundo sabe disso. E nunca nós tínhamos visto uma cidade libertária como é a nossa, nós nunca tínhamos visto um assinte como nós vimos no dia da eleição. Onde eu e o Emânio de Freitas, que era o candidato do PT, entramos na Assembleia Legislativa com quase 50 pessoas gritando ao nosso redor, a maioria vindo do interior do estado, que foram trazidas para cá, chamando a gente de mensaleiro até a porta da urna, e ninguém fazia nada, dentro da Assembleia Legislativa, aqui do lado. Entramos e saímos sob os gritos de mensaleiro. Então, todo mundo sabe o quanto eu discordo, acho isso gravíssimo. Porque o problema não é a hegemonia em si, porque quando você tem uma hegemonia interessante, do ponto de vista de pensamento e tudo, o problema hoje é a arrogância, o autoritarismo, a perseguição, a opressão e a falência da segurança pública. Não é a hegemonia em si, por si ela não necessariamente é uma coisa ruim. Mas como eu não quero me esticar muito nisso, eu vou entrar na última pergunta do vocabulário do cidadão. Eu vou dizer para vocês o seguinte, eu não sei se vocês viram, isso é no jornal, portanto é público, e quem não leu, eu termino com isso aqui. O ex-governador Ciro Gomes fez falando, ele sempre arranja um jeito de falar de mim, não tem jeito, ele tem um problema psicológico grave. Recalque, talvez. Mas ele tem, para falar de qualquer coisa, ele sempre se refere a mim de uma forma destrutiva. Sempre. E ele, para falar, estava batendo boca com o capitão Wagner, e ele acabou ofendendo novamente a gente, dizendo que Fortaleza viveu uma transe, onde malfeitores e corruptos governaram a cidade, e também que o aumento do narcotráfico em Fortaleza se deveu ao nosso governo. E eu achei isso uma gravidade assim, inenarrável. Até porque ele não é a primeira vez. O secretário de Segurança Pública, Rui, há pouco tempo, o secretário de Segurança Pública disse que a culpa da violência em Fortaleza, isso eu já há quase 6 meses sem ser prefeito, é minha. O secretário de Segurança... É brincadeira, né, gente? É brincadeira. É realmente ter um alvo. Eu respondi da seguinte forma e concluo com a minha resposta que saiu pública no Jornal Público. Cara Leomar, sobre as declarações de Ciro Gomes ao seu blog ontem, gostaria de dizer que quem vive em transe permanente é ele, o ex-governador, que é psicopata, agressivo e violento.
Além de utilizar dinheiro público do povo sofrido do nosso Estado para fazer espionagem na vida privada das pessoas. Logo, quem? Querer responsabilizar o nosso governo pelo crescimento do narcotráfico e da violência em Fortaleza é querer esconder o desmando e a incompetência administrativa do atual governo estadual. Falando nisso, afinal de contas, quem é mesmo o governador do Ceará hoje? Vivemos uma profunda crise de arrogância, ameaças, chantagens e perseguições no nosso Estado. Coisa muito grave quando o psicopata manda nas polícias e submete o povo do Ceará à sua truculência, criando uma situação de terror jamais vista na nossa história. O papel das lideranças políticas no Ceará é proclamar, defender e criar as condições para a cultura da paz, coisa que fizemos nos 8 anos da nossa administração, e não incitar mais ainda a violência e o clima de intranquilidade. Luiziane Lins, foi essa a resposta. Muito obrigada. Então, a gente encerra aqui a mesa e agradecemos ao Lalo, ao Percival, à Rossana, à Luiziane, ao Rui e a todos vocês da Blogosfera.